tudo bem? Jesus é nosso Senhor. Mas hoje nós vamos desfrutar da mensagem do alimento diário, a promessa de Deus. O título da mensagem é O Ministério da Reconciliação. Eu gostaria de começar lendo o 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 14 a 16, que diz: Graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz no triunfo e por meio de nós manifesta em todo tempo, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estar para essas causas. Então, irmão, em vez de espalhar mortes, espalhamos a fragrância de um bom perfume de Cristo. Onde quer que fomos, levamos esse bom perfume às pessoas. Essa pode ser uma realidade em nosso viver. Não podemos parar de pregar o Evangelho e testemunhar do Senhor. Não nos preocupamos se as pessoas crerão ou não em nossa pregação. Não sabemos se serão cativos positivo ou negativo, pois, segundo os versículos acima, o Evangelho é tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Então, esse bom perfume para alguns é vida e para outros é morte. Mas como discernir se é para a morte ou se é para a vida? Essa questão não é nossa responsabilidade. Nossa função é sempre pregar o Evangelho. Um evidente exemplo disso é o que lemos em 1 Coríntios 3, versículo 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, a nós compete plantar e regar, mas a responsabilidade do crescimento é de Deus. Apenas espalhamos o bom perfume. E em Romanos, capítulo 5, versículo 9, lemos: Logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, sobre a esfera do novidade de Espírito e vida, podemos compreender acerca do ministério da reconciliação, por meio da obra redentora de Cristo na cruz. Já fomos justificados diante de Deus e reconciliados com Ele. E em 1 Coríntios 5,18 lemos: Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, não fomos atrás de Deus, mas Ele veio até nós, reconciliou-nos consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Recebemos de graça a salvação, a justificação e a reconciliação. E no versículo 19 desse mesmo capítulo, lemos: A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Recebemos o ministério da reconciliação e, ao mesmo tempo, a palavra da reconciliação. Isto indica que, uma vez reconciliado gratuitamente, temos o ministério da reconciliação. Temos o ministério de reconciliar outras pessoas. Senhor Jesus. Então, nós temos esse ministério em nós,
mas esse mistério também é para que nós reconciliamos outras pessoas com Deus. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 4. Ó Senhor Jesus. Lemos. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos parte de Deus com um edifício, casa não feita por mão eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial. Se todavia formos encontrados revestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, irmão, quando o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, desenvolveu acerca do ministério da reconciliação, deveria ter em mente a figura do tabernáculo. Por meio dessa figura, veremos os estágios da reconciliação que a palavra nos descreve. Vamos ver o que diz Êxodo 26, capítulo 26, versículo 36 a 37. Êxodo 26, capítulo 36 a 37. Diz: farás também para a porta da tenda um resposteiro de estofa azul e púrpura e carmesim, e linho finíssimo retorcido, obra de bordador. Para este resposteiro farás 5 colunas da madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Os seus caixotes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Então, na entrada do santo lugar havia 5 colunas, onde foram penduradas cortinas. O resposteiro, o número 5, na Bíblia representa responsabilidade. Essa coluna representa os ministros da nova aliança, cuja responsabilidade é ajudar os que estão no ato exterior, lugar da transição entre o mundo e a vida cristã, a ter uma reconciliação mais profunda com Deus. Esses ministros, que têm o ministério da reconciliação, só podem levar as pessoas até onde eles estão ou já chegaram. Exemplo: se você ainda não se batizou, que autoridade terá para encorajar ou batizar outros? Assim, aqueles a quem foi dado o ministério de reconciliação devem estar reconciliados. E a essa altura, está no santo lugar, para conduzir as pessoas até lá. Vamos ler Malaquias. Vamos ver Malaquias, capítulo 3, versículos 17 a 18. Ó Senhor Jesus. Malaquias, capítulo 3, 17 ao 18. Diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vireis outra vez e há diferença entre o justo e o perverso, entre o que se serve a Deus e o que não serve. E Êxodo 26, 35 diz: a mesa posta fora do véu e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Êxodo capítulo
30, versículos 6 a 9. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do tabernáculo, diante do propiciatório que está sob o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas e queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre eles incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre eles. Então, o santo lugar é um ambiente de serviço a Deus. O que já passaram pela experiência da regeneração, isto é, pelo átrio exterior, agora precisa adentrar no tabernáculo e servir ao Senhor. Cristão que não serve, não cresce. Daí vemos a importância de servir. Nesse ambiente encontramos a mesa dos pães da presença, o candelabro e mais ao fundo o altar de incenso. Nessa parte do tabernáculo, o segundo lugar, apenas os sacerdotes podiam entrar. Eles eram responsáveis pela troca diária dos pães da propiciação. Cortava com a espetadeira de ouro o pavio das lâmpadas do candelabro para que seu brilho fosse o mais intenso possível. E sempre mantinha o altar de incenso aceso. De frente da mesa ficava o candelabro, que representa a palavra, a verdade como realidade, do qual recebemos luz para nossa vida e viver. A palavra profética que temos ouvido nos faz avançar. Por exemplo, o alimento diário neste ano completou 30 anos. Graças ao Senhor, ao longo desses anos, o Senhor tem suprido sua igreja, todo dia, ininterruptamente, sempre nos trazendo uma porção da palavra de Deus. Nisso veremos a fidelidade do Senhor. E vamos ler agora, irmão, Levítico 24. 24 diz, Levítico 24, versículo 5 ao 6 diz: Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízima de uma êfa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada lado, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Então, qual a relação entre o santo lugar e o viver da igreja hoje? O santo lugar diz respeito aos vários serviços. A mesa dos pães da presença pode representar a reunião do partir do pão, pois sobre a mesa do Senhor teremos o cálice e o pão. Assim como sobre a mesa da presença havia 12 pães. Também podemos aplicá-la às reuniões de casa, onde se reúnem os grupos familiares de cuidado e multiplicação. Apacentamos e pastoreamos as pessoas que entram pelo átrio, enquanto os apóstolos, profetas e evangelistas cuidam da obra do Senhor. Os pastores e mestres se dedicam ao cuidado dos santos em uma cidade. Desse modo, precisamos de uma esfera como a do santo lugar para que as pessoas sejam cuidadas. E Salmo 141, versículo 2 diz: Suba à tua presença a minha oração com incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferta vespertina. E Efésios 6, versículo 18:
diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nesses versículos, percebemos que as nossas orações precisam ser acrescidas de incenso. Se não acrescentamos o incenso, que simboliza Cristo, as nossas orações estas ficarão apenas no nível humano. Mas quando colocamos incenso, ela sobe até Deus. Quando oramos, devemos ter a certeza de que Cristo é o incenso. Nossas orações devem ser feitas no Espírito. Não pode ser levianas. Por um lado, nossa oração não pode ser tão rápida como alguém que está com fome e ora curtas palavras a fim de comer, nem muito longa que vai de Gênesis a Apocalipse. O mais importante é ter Cristo como incenso em nossas orações, para que suba a Deus. A oração é como um incenso aromático que Deus pode cheirar. Quando isso acontece, ele fica grato, apaziguado e nos ouve. Senhor Jesus. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 5, 20. E diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmão, talvez porque somos desobedientes e distraídos, Paulo precisa rogar. Ele percebeu que usar de sua autoridade para mandar ou repreender não adiantaria. É como se estivesse numa posição de desconforto, desespero, e ajoelhando, rogando-os para que nos reconciliasse com Deus. Paulo fala que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós representamos o próprio Senhor Jesus. Ao longo do ano, temos 4 grandes conferências, 2 internacionais e 2 de jovens, que ocorrem na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Gostaria de encorajá-los, queridos irmãos, a não perder essas conferências, porque nelas há irmãos que fazem o papel desses embaixadores. Eles nos rogam que entremos no Santo dos Santos, para termos comunhão com Deus. E Ezequiel capítulo 10, vamos ver o que diz Ezequiel capítulo 10. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 10, 19 a 18. Temos, melhor, de 18 a 19. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram-se suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória dos Deus de Israel estava no alto sobre eles. E Levítico 16, 2 diz: então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entra no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei em nuvens sobre o propiciatório. E Hebreus 9, 5 diz: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo do Santo com sangue a ele.
Aqui nesses versículos nós podemos ver que o santo do santo representa o nosso espírito. De acordo com a figura do tabernáculo, vemos que há 4 colunas, fazendo 3 entradas. Quando fosse realizar a expiação, o sumo sacerdote tinha uma entrada pelo lado direito, esquerdo ou centro. Sobre as colunas, o véu era pendurado. Esse véu era bordado de querubins que representam a glória de Deus. Por ser um lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. De outra feita, quem entrasse seria fulminado. Senhor Jesus. Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 9. Ó Senhor Jesus. Samuel 6, de 1 a 9. Diz: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, depois se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalim de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sob a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aió ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento de pau, de feia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com címbalos. Quando chegaram à área de Nacó, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Tremeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Então, podemos ver que quão séria é a questão da santidade de Deus. Na experiência de Davi, ao transportar a arca da aliança sobre o carro de boi, a arca do Senhor fora capturada e estava na terra dos filisteus. A fim de buscá-la, Davi aparelhou um carro novo de bois. No caminho, os bois tropeçaram, e Uzá, um dos que conduzia o carro, estendeu a mão à arca para evitar que ele caísse. Contudo, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu ali por essa irreverência. De modo que este morreu junto à arca. Por ser santíssima, ninguém podia tocá-la. Senhor Jesus. Êxodo 25, capítulo 25, do 21 ao 22. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Eis capítulo 25, do 21 ao 22. Senhor Jesus. Diz: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E Êxodo 28, 33 a 35. Êxodo 28, 33 a 35 diz: em toda a orla da Probepilize farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainha de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla de Sobrepelins uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepelize estará sobre o Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sinido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, isto para que não morra. Senhor Jesus. Então, sobre a arca da aliança, que era de madeira de acácia, revestida de ouro, havia uma tampa chamada de propiciatório, sobre a qual havia 2 querubins, um de frente para o outro, cuja extremidade das suas asas se tocavam. Se uma pessoa qualquer entrasse no Santo dos Santos, seria fulminada pelos querubins. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele era devidamente vestido com sua estola sacerdotal, e na orla de suas vestes eram colocadas campainhas que, enquanto soavam, certificava aos que estavam do lado de fora que o sumo sacerdote estava vivo no Santo dos Santos. Tal era ao rigor aos que estavam no Santo dos Santos. Moisés, porém, podia entrar ali a qualquer hora. Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 27, a partir do 45. Ó Senhor Jesus. Mateus 27, Senhor Jesus. Mateus 27, do 45 ao 51. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me abandonaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhes a beber. Os outros, porém, diziam: deixa ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Senhor Jesus. E Isaías 53, 45, do 4 ao 5, diz: certamente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores, levou sobre si as nossas
leva sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Então, esse véu era o que separava o santo lugar do santo dos santos, e se rompeu quando o Senhor, na cruz, tendo novamente clamado com grande voz, entregou o Espírito. Antes disso, Jesus ficou pendurado naquela cruz por 6 horas. Durante as 3 primeiras horas, o Senhor foi julgado pelos homens, fato percebido pela ridicularização e zombaria das pessoas ali presentes. Nas últimas 3 horas, entretanto, Jesus foi julgado pelo próprio Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Os pecados do mundo inteiro estavam sobre o Filho de Deus na cruz. Tal situação formou densas trevas em pleno dia. Ao meio-dia, momento em que o sol está a pino, Deus abandonou seu Filho, porque naquele exato momento ele representava todos nós, pecadores. Nenhum dos sofrimentos pelos quais Jesus passou se compara ao fato de ele ter sido abandonado pelo Pai. Sua maior dor era proveniente da falta do Pai. Todos esses sofrimentos do Filho foi para nos proporcionar uma entrada no Santo dos Santos. Pela figura do tabernáculo, podemos ver que esse véu que se rasgou abriu-nos um novo e vivo caminho. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20, lemos: Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Querido irmão, o caminho para o Santo dos Santos está aberto para nós. Agora, com a intrepidez, podemos adentrar no lugar mais íntimo de Deus. No entanto, ainda podemos pensar que somos indignos ou não merecemos. Contudo, quanto mais nos achamos indignos, mais precisamos entrar no Santo do Santo. Senhor Jesus, então hoje nós podemos entrar no Santo do Santo. A todo tempo nós podemos clamar pelo Senhor e voltar ao Espírito, onde o Senhor também habita em nosso Espírito. Ter comunhão com o Senhor. E então, o caminho está ali para nós falar com o Senhor a todo instante. Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, lemos: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Irmão, o Senhor Jesus, como o último Adão, tornou-se o Espírito que dá vida. Quando invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, temos a garantia de que estamos no Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Invocar o nome do Senhor é possível pelo Espírito. Se invocar o nome do Senhor, você é uma pessoa espiritual. O Senhor Jesus é maravilhoso. Então, que nós possamos invocar o nome do Senhor. Somente por meio do Espírito possamos invocar. Então vamos exercitar o nosso Espírito, invocar o nome do Senhor. Que no Espírito nós temos no Espírito nós podemos fazer a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Diz:
Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Senhor Jesus. Então, pela morte de Cristo, foi-nos aberto um novo e vivo caminho para além do véu, para o Santo dos Santos. Graças ao Senhor, em nossa experiência cristã podemos penetrar no mais profundo ambiente de comunhão com Deus, em nosso espírito, que é a realidade do Santo dos Santos. No Antigo Testamento, conforme vimos ao longo da semana, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para realizar a expiação. O que significa a expiação? A palavra expiação significa cobrir, purificar, fazer reconciliação, pacificar. Portanto, a expiação é ato de apaziguar a ira de Deus contra o homem. Por meio do sangue de animais aspergido sobre o altar ou sobre o propiciatório, a ira de Deus era aplacada e o homem era aceito por Deus. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 26 desse mesmo capítulo de Hebreus 9. Diz assim: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ó Senhor Jesus. Então, na verdade, no Antigo Testamento, a expiação não era eficaz, pois era incapaz de remover pecados. Porém, a expiação realizada por Cristo tem essa eficácia. A expiação da antiga aliança era com alguém que se dispõe a limpar uma casa, mas coloca toda a sujeira debaixo do tapete. Tudo apresenta estar limpo, mas quando levantamos o tapete, toda a sujeira está lá. Assim era a expiação do Antigo Testamento, não era capaz de remover pecados, só cobrir. Ela apenas adiava o juízo de Deus. Senhor Jesus. E o versículo 28, esse mesmo capítulo. Senhor Jesus. Hebreus 9, 28. Diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que se aguardam para a salvação. E Hebreus 10, versículo 4 diz: porque impossível que o sangue de touro ou de bode remova pecados. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais pôde remover pecados. Então, irmão, conforme vimos nos versículos acima, a simples repetição do sacrifício e a fim de obter a expiação, a paz com Deus, por si só já era um indicativo de que não era eficaz. Aquela expiação apaziguava Deus com o homem por um momento. Logo depois, o homem pecava novamente e precisava do sacrifício de outro animal. Esse ciclo era interminável. Para satisfazer essa exigência da lei, o homem precisava ter uma fazenda de gado e, mesmo assim, ele não tinha a garantia de seus pecados serem removidos. Para pôr fim a isso, o Senhor Jesus realizou a redenção por nós. Redimir ou resgatar o que foi perdido é o significado de redenção. O homem pertencia a Deus, era produto de sua criação. Satanás, porém, o roubou de Deus. Pela sua usurpação,
afirmou que o homem lhes pertencia. Deus, para tirá-lo do reino do Satanás, enviou seu Filho, Cristo Jesus, para pagar um resgate. Então, graças a Deus pelo Senhor Jesus. Esse preço teria que ser preço pago por preço de sangue, né? O homem tinha que morrer, né? Mas ainda assim, ele morrendo, ele não tinha salvação. Por isso, o Senhor, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para pagar esse preço por nós. Né? Que nós possamos valorizar esse preço que o Senhor pagou por nós. Senhor Jesus. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 a 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 a 19 diz: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso se chama redenção, diferente do sacrifício da antiga aliança. O Senhor, com o Cordeiro de Deus, tirou de uma vez por todas o pecado do mundo. Seu sangue é poderoso para aniquilar o pecado. Sua redenção tem eficácia eterna. Graças a Deus. Né? Senhor Jesus, e para terminar, irmão, vamos ler Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma consciência e lavando o corpo com água pura. Guardaremos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E Lucas 23, 45 diz: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, graças a Deus, hoje, pela redenção de Cristo, o véu já foi rasgado. Não há impedimento algum à nossa entrada no Santo dos Santos. As 4 colunas do Santo dos Santos proporcionavam 3 entradas pelo véu. Em tipologia, essas 3 entradas representam, respectivamente, o Pai, o Filho e o Espírito. O véu se rasgou justamente ao meio. A entrada que representa Cristo. Por isso não é de admirar que o autor de Hebreus tenha afirmado pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Cristo realizou a redenção e nos proporcionou entrar no Santo dos Santos. O acesso está inteiramente disponível a cada um de nós. Então, graças a Deus, hoje nós temos acesso livre no Santo dos Santos, por meio do nosso Espírito. Nós invocamos o nome do Senhor, nós achamos no Espírito e nós mesclamos com o Espírito do Senhor. E aí nós temos comunhão com Deus face a face. Jesus é nosso Senhor. Jesus. Singular.
Senhor, és o meu real prazer.